Olá, pessoal. Bom dia a todos. A gente está aqui mais um episódio do nosso podcast, Jovem Techs. Hoje com um convidado ilustre, mais um carioca aqui conosco. A gente está aqui com o Fábio Silva Alves. Fábio, que é gerente jurídico financeiro e tributário da Ipiranga, com a carreira aí bem consolidada no mundo tributário, formado pela Universidade Federal Fluminense, com MBA pela USP, Exalc, mas também formado pela Federal do Rio de Janeiro em jornalismo. É uma honra e um privilégio ter um jornalista aqui conosco. A gente falava nos bastidores que o Fábio chegou até a trabalhar com isso. A gente vai querer saber um pouco mais aqui no nosso podcast. O Fábio que também teve trajetórias em história de advocacia, mas logo migrou para carreira em empresa e hoje já está há quase 15 anos. Fábio, você vai me corrigir depois se eu estiver errado, na Ipiranga, que é aí uma empresa conhecida de todos nós, e o Fábio foi galgando cargos e cargos e hoje ocupa uma posição super interessante no grupo. Vini, faça as honras de fazer nossa primeira pergunta ao nosso convidado e Fábio, bem-vindo. Fábio, muito obrigado. Reforçando as palavras do Ti, muito obrigado pela aceitação do convite, por vir aqui bater esse papo conosco. E como o Tiago antecipou e a gente conversava aqui antes, a gente está muito curioso para saber como você veio parar no mundo tributário e tendo antes passado pelo jornalismo. Na verdade, não sei se foi concomitantemente ou se foi verdadeiramente antes e depois você foi para o direito, para o mundo tributário. Então, fique absolutamente à vontade para, nesse início de conversa, falar do início da sua carreira sem abrir mão da história relacionada ao jornalismo, que vai ser muito interessante para a gente. Agradecendo novamente pela aceitação do convite. Então, Vinícius, claro, vamos falar assim, tá? Antes de mais nada, agradecer a você, agradecer ao Thiago pelo convite, uma grande oportunidade, uma grande honra estar aqui com vocês, tá? Tanta gente bacana já passou aqui por esse divã de vocês, então fico aqui muito honrado de estar fazendo parte desse grupo e, claro, que vamos buscar colaborar um pouquinho com a audiência de vocês, com os jovens e todos mais que querem entender um pouco aí, pelo menos da trajetória, da minha trajetória, que hoje está na Ipiranga, mas realmente começou lá atrás no jornalismo. Então, se me permite, a gente começa de lá, sem nenhum problema. Tá? De fato, gente, quando eu decidi fazer a faculdade e tudo mais, eu fiquei em dúvida entre jornalismo e direito, que eu acho que tanta gente passa por esses dilemas, o meu foi esse. Né? Então, eu tinha uma tendência maior para o jornalismo na época, então fiz essa escolha como forma de carreira número um, digamos assim. Fui aprovado na faculdade, na FRJ na época, né, que na minha época, pelo menos, era e a mais renomada no Brasil, e fiz para as outras públicas aqui do Rio para Direito, né, sempre botando o segundo semestre. Iniciei minha carreira no jornalismo, tranquei na única faculdade que me permitia, como tal, fazê-lo aqui no Rio, que foi exatamente a Federal Fluminense, né, das outras eu acabei, de fato, passando, graças a Deus, né, mas a única que permitia eu trancar sem cursar foi a UF, então deixei ela trancada, quietinha, e segui minha carreira de jornalista, né, de estudante de jornalismo e depois de jornalista. Trabalhei com isso durante alguns anos, tá? Primeiro estagiário, entrei num jornal aqui do Rio chamado Folha Dirigida, jornal de concurso, na época bem conhecido, mas eu sempre quis fazer jornal impresso de mídia maior, né, digamos assim, e aqui para a gente, sobretudo no Rio, né, a referência era o Jornal Globo, né, era o meu objetivo. E, enquanto isso, mais uma vez, deixei minha faculdade quietinha lá de Direito, sem cursar. Entrei no Globo, consegui passar no programa de trainee, fiz um período de estágio e trainee lá. Queria muito trabalhar com jornalismo esportivo, essa era a minha grande ambição, só que aí o problema, né, gente, o que aconteceu, que certamente acontece com muita gente, foi a desilusão. Eu amo jornalismo esportivo até hoje como leitor, não como profissional. Então, acabou que eu decidi, né, depois de ter tido essa experiência, onde eu queria, como eu queria, da forma que eu queria, que não era o caminho de fato. Enfim, a gente
teve aí um momento de necessidade de ajuste na carreira. Eu já era um pouco mais velho, né? Estava mais na idade de 16, de 17, 18 anos, já tinha 21, 22, né? Prestes a me formar. E aí resolvi investir na carreira que eu havia deixado parada, né? Como eu tinha comentado com vocês, e aí retomei a carreira o estudo, né? Realmente como futuro advogado na UF. Ainda trabalhei um tempinho como jornalista, mas aí, de fato, depois que você começa a trabalhar, você ter aí um período em casa sem trabalhar é complexo, né? É complicado, você já tem a sua independência, tá? Inclusive, eu tinha conseguido já cargo de editor, essa coisa toda, no jornal menor, na Folha. Então, você fica realmente aí na necessidade de voltar a trabalhar de fato. Isso foi uma coisa que eu busquei, consegui aí, enquanto avançava um pouco mais no direito, né, na UF. E depois que eu me estabilizei, que eu já estava com o período de fazer estágio, eu decidi que eu ia seguir, né, para a carreira jurídica, eu ia investir minhas forças nisso. Como eu disse, foi uma decisão difícil, né? A gente, por mais que fosse jovem ainda, a gente já tinha tido eu já tinha tido uma vivência profissional, e você voltar a ser estagiário foi duro, tá, gente? Sendo muito claro aí com vocês, e aí aqui já vai um primeiro recado aí para os jovens, tá claro? Cada um pega a sua trajetória e faz o que entenda melhor. Mas, em caso de dúvida, se for possível, tente fazer o máximo que você puder enquanto a dúvida persiste, né? A gente tem energia nessa idade da vida, então é importante. Talvez eu tivesse feito isso, eu teria feito as duas faculdades ao mesmo tempo, se eu tivesse pensado que isso seria factível, vendo de hoje era factível, enquanto eu era só estudante. Não fiz, e aí, digamos, eu não gosto de usar a expressão perda de tempo, tá? Porque eu amo jornalismo até hoje, eu uso ele até hoje aqui, de certa forma, na minha profissão, a gente pode falar depois disso, mas o fato que eu escolhi de fato, que foi a advocacia, naquele momento foi sim uma perda aí de 3, 4 anos da minha trajetória, tá? Mas o fato é que aí, quando eu pude fazer essa migração, escolhi que eu ia entrar no escritório de advocacia na área tributária ou societária, eu tinha esses dois focos, né? Era o que eu queria, porque eram os segmentos que eu entendia naquela época também, com a cabeça daquela época, que, se fosse o caso, poderiam me levar a uma carreira internacional, se assim eu escolhesse. Eu achava que era mais factível. Então eu pensei, cara, o meu momento de escolhas menos pragmáticas e mais idealistas ficou para trás, então isso passou, né? O jornalismo me proporcionou isso. Eu gostava muito do direito, mas tinha um degrauzinho abaixo em termos de paixão do que eu tinha para o jornalismo, então eu resolvi ser mais pragmático. E entendi que eu queria entrar para um grande escritório de advocacia, esse era o meu objetivo. Então, fiz algumas provas, alguns testes, consegui, ser aprovado em alguns deles, e um deles era bem perto da minha casa, que era do Castro Barros, onde foi basicamente a minha escola, de fato, né? Eu pude ali ingressar e trabalhar com excelentes profissionais, com os quais eu aprendi muito, né? Na área tributária, que era, como eu disse, já o meu objetivo. Fiquei no escritório por 2 anos como estagiário, até ser aprovado, até ser efetivado, melhor dizendo, e mais 2, quase 3 anos como advogado, até vir para Ipiranga, também para a área tributária, né, onde eu tracei minha carreira desde então. Então, de uma forma assim, bem resumida, gente, essa foi aí a minha trajetória até o momento atual. A gente pode, claro, falar um pouco mais dela daqui em diante, mas como eu vim parar no direito tributário foi assim: um jornalista ligeiramente frustrado, e virou aqui um tributarista que achou que não ia se apaixonar, que a paixão tinha ficado de lado, mas graças a Deus e também a muito trabalho aí, hoje eu sou um apaixonado pelo direito tributário e gosto muito do que eu faço, já tentando juntar as duas formações cada vez mais. Muito legal, Fábio. E curioso quando você fala na possibilidade do jovem, quando ele tem saúde e dedicação para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ir lá e fazer, né? Eu lembro quando eu me mudei aqui para São Paulo, é, recém-formado na faculdade, eu fiquei muito na dúvida em fazer uma graduação em ciências contábeis ou fazer uma pós-graduação. Muito na dúvida. E aí eu falei, não, poxa, eu estou saindo aqui no meu estágio, abri mão de ter uma efetivação para arriscar em São Paulo, já que eu não vou trabalhar, eu vou fazer as duas coisas, já que eu não tô. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, assim, na primeira semana, eu recebi um convite para trabalhar e pensei, acabou a minha vida. Como é que eu vou trabalhar, fazer a graduação
na FPCAF e fazer a pós-graduação. E realmente foi muito corrido, mas quando eu olho para trás, eu não me arrependo de ter feito, até porque eu acho que se eu não tivesse feito assim, eu não teria feito a graduação na FPCAF. Assim, eu acho que eu não teria tido o pique de acabar a pós-graduação e depois começar uma graduação de novo. É curioso você falar isso, claro, cada um tem sua trajetória, mas comigo foi um pouco assim também. Eu dei as caras em fazer as duas coisas e terminou que me ajudou bastante. Mas voltando para a sua experiência acadêmica, é, você falou um pouco em direito tributário, em direito societário. Vendo o seu currículo, você fez algumas pós-graduações e cursos voltados para a área de contabilidade também. É, conta um pouco sobre essa sua experiência acadêmica, a união com a experiência profissional, e também, se você puder pincelar, a gente geralmente faz essa pergunta para os nossos convidados sobre a experiência acadêmica e como ela auxilia na experiência profissional, auxílio de outras ciências, contabilidade, para o direito tributário, etc. Mas no seu caso especial, se além de falar sobre isso, você pudesse falar um pouco sobre a influência da escola da comunicação, do jornalismo, na sua formação acadêmica e profissional, como você usa isso no dia a dia hoje, também numa posição de gestor que você ocupa, liderando pessoas, etc., seria super valioso. Não, eu te agradeço, Tiago. Essa pergunta eu agradeço realmente por você ter feito, porque quando a gente falei aqui do jornalismo, eu também foquei mais na questão da trajetória em si do que das habilidades, e eu não queria passar ao largo sem ajustar um pouco a questão da perda de tempo, tá? E isso é fundamental para que a gente entenda que não existem, e realmente com o tempo eu passei muito a acreditar nisso, tá, gente? Eu entendo que não existem escolhas mal feitas, tá? Se você as faz com consciência, e na época eu fiz com consciência, e mesmo que hoje eu tenha algum tipo de arrependimento, que eu não vejo nenhum problema de repente não ter feito uma migração antes, eu vejo como as ferramentas do jornalismo e da comunicação me ajudam, tá? Eu realmente acredito nisso. E pegando esse primeiro gancho que você bem levantou, foi engraçado que quando eu entrei no escritório, no Castro Barros, assim, o pessoal vê jornalista, né, acha que a gente domina a escrita, que a gente é professor de língua portuguesa e tudo mais. É curioso isso. De fato, assim, nós jornalistas, né, eu na minha cadeira anterior, a gente usa essa ferramenta bastante, mas o advogado também usa. Então, assim, não deveria ser algo muito diferente, mas na minha primeira semana, o sócio, então, do escritório é motivo de piada até hoje, que os meus amigos do Cátio Barros, a gente tem muita proximidade. Ele me botou para estudar uma semana para falar de mesóclise, ênclise e próclise dos advogados. Então, eu passei uma semana estudando isso para explicar isso para eles numa sexta-feira, fim do dia. Olha, assim, foi diferente. E assim, como se eu soubesse, tá, como professor. Tá? Então, eu tive que estudar para, digamos, dar essa aula. Foi muito curioso. Mas, de fato, gente, e aí sim, tá, pegando aí, de fato, a linha que você bem propôs, Thiago, o que que acontece? A forma, talvez, de a gente... São modalidades de acesso à linguagem que, talvez, como ferramentas, são diferentes. Você, quando jornalista, você precisa ser direto ao ponto, objetivo, conciso e tudo mais. Isso está dentro da técnica do que a gente aprende na faculdade, né? Quando você pega um jornal, quando você pega qualquer tipo de publicação, o jornalismo hoje em dia está um pouco mudado da época na qual eu trabalhei, né? Depois de internet e tudo mais. Mas isso ainda se vale muito na grande mídia. Você tem que trazer diretamente ao ponto aquilo que é mais relevante para o teu leitor, para o teu ouvinte, para o teu telespectador, e depois, se for o caso, você vai desmembrando em outros aspectos daquela tua narrativa. E quando eu entrei no escritório, e quando eu comecei a ter mais acesso à linguagem jurídica, eu falei, cara, isso aqui é quase grego para mim, é muito diferente, né? Porque, de fato, assim, e sobretudo quando você vê na minha leva inicial, lá nos anos 2005, 2006, ali, no meados dos anos 2000, eu acho que hoje isso também está um pouco mudado, a gente tinha ainda uma linguagem mais rebuscada no direito, mais formal, muito, digamos assim, um pouco até inacessível, em alguns pontos até inteligível, tá? Até trazida, e não só no direito tributário, não, tá, pessoal? Eu tinha dificuldade, em algumas vezes, para fazer leituras de outros livros, de livros de outras áreas do direito civil, direito
trabalhista e todos mais. Então, era uma linguagem que para mim era estranha. Então, claro, você não é dono da verdade, você não chega para mudar tudo, quem sou eu para mudar tudo? Mas ao longo do tempo, e sobretudo aí nos últimos anos, tá, Thiago, em cima da sua pergunta, sobretudo depois do papel que eu passei a assumir lá para 2015 e agora 2020, 20 e pouquinho, em função de gestão, você já tem um pouco mais de condições de colocar em prática, não colocar em prática, mas de repente, reverberar mais aquela forma que você entende, ela é mais compreensível, ela é mais acessível, seja para o teu público interno, e aí eu estou falando aqui, no meu caso, né, o ambiente corporativo, meus clientes internos, que não são advogados, por definição, então, eu preciso estar muito mais perto deles, fazendo um comparativo grosso modo, com uma linguagem que seja mais próxima de um jornalista do que de um advogado, eu preciso disso, mas mesmo até quando eu me comunico com os nossos atores, né, os atores do mundo jurídico. Vamos imaginar aquelas peças de repente, 10, 15 anos atrás, de 50, 60 laudas, o juiz não vai ler um negócio desse, tá? Eu não estou nem entrando no ponto se é o juiz ou o assessor do juiz ou o assessor do juiz que lê, tá? Por favor. Mas, mesmo que seja qualquer um desses personagens, 50, 60 páginas, a leitura dinâmica, se for, significa dizer que a peça boa é peça pequena? Não, tá, gente? Assim, eu também falo muito isso com o meu time, só um pequeno parênteses, quando a gente fala de reforma tributária. Simplificar não é sinônimo de ser simples, são coisas diferentes, vamos nos apegar às palavras. A gente tem que ser, eu entendo, o mais simples possível. Às vezes, isso é mais ou menos possível. Achar esse meio caminho, esse meio termo, aí é muito da arte de cada um. Agora, para você se comunicar, para você levar adiante a tua mensagem, se você não busca, no mundo que a gente vive hoje em dia, essa maior simplicidade, essa maior objetividade e tudo mais, é difícil realmente de você prender a atenção. Às vezes, fazendo isso já é, né? Imagina se a gente não faz. Então, para o nosso ambiente profissional, e aí eu digo para o advogado, mas talvez não só para ele, para profissionais de forma geral, sobretudo no mundo corporativo, né, que a gente lida com vários profissionais, com várias profissões, com várias pessoas de cabeças diferentes, buscar essa linguagem mais comum é cada vez mais relevante. E aí, concluindo, Tiago, eu te diria o seguinte, que aquele meu aprendizado lá de trás, não só da técnica de redação, isso é uma ferramenta, mas não a única. Você tem outras ferramentas que aquela formação te possibilita, né? A gente tinha muita aula de cadeira antropológica, sociológica, economia política e tudo mais. Então, me são bastante úteis hoje. E aí, eu digo, perdi tempo. Se eu olhar com uma linha do tempo, talvez sim, né? Porque eu não exerço mais aquela profissão. Mas se eu disser que hoje ela não me ajuda, ainda que indiretamente, não é verdade. Eu entendo que sim e que, com a graça de Deus aqui, muito, muito esforço nosso aqui, meu, muita ajuda da família, né? Todos os jovens, todos nós, né, gente? Temos que ter uma base muito sólida, com as opiniões, com as sugestões, não ter largado o direito, eu quase larguei antes de começar, muito apoio da família, toda essa rede junta, gente, a gente consegue avançar. Então, arrependimento só se a gente fez aquilo que a gente não acreditava no momento. Se a gente fez, vai tudo bem. Muito legal, Fábio. Tratando brevemente dessa questão que você pontuou, super importante que é do suporte familiar, né? Nós aqui nos bastidores falávamos de futebol um pouco, e eu percebo que isso é muito comum no futebol, enaltecer o papel da família. E pensando aqui agora, rapidamente, eu vejo que isso não é tão comum no âmbito, do direito, no âmbito corporativo, só que a família estava lá, da mesma forma que estava para o menino jogador de futebol. Então, isso é muito importante você destacar isso, e para o jovem advogado, para jovem advogado escutar isso também é muito, muito interessante, assim, e às vezes é importante também, pensando aqui, talvez a sua fala resulte num reconhecimento da própria pessoa, né, em relação a seu pai, mãe, irmão, sobrinho, prima, que seja, namorado, namorada, é muito, muito interessante mesmo a sua fala, a gente agradece por ela. Pegando um gancho também de outro trecho da sua fala, Fábio,
Agora, tratando especificamente da sua trajetória profissional e dentro da Ipiranga. Você está há muitos anos numa das empresas que é uma das maiores do país, está num setor mais do que fundamental e a gente tem assim, muita curiosidade em saber de você, se puder explorar um pouco isso, de como foi a sua, por exemplo, transição de uma posição em que você não era gestor para depois se tornar gestor e, por fim, se puder aliar a isso algum eventual desafio que você tenha passado, que tenha sido muito grande dentro da Ipiranga, me vem à cabeça aqui agora, não sei se impactou no setor tributário, acredito que sim, jurídico tributário, mas a greve dos caminhoneiros, por exemplo, né, que há muitos anos atrás, então, se puder abordar essas diferentes perspectivas dentro da sua trajetória na Ipiranga, a gente vai ficar muito feliz. Com certeza, Vinícius, né? Eu agradeço mais uma vez aí pela pergunta, e se me permite só trazer um último ponto da questão da família, que eu acho que é relevante, a gente avança aqui para a trajetória da Ipiranga. Eu diria para vocês, gente, que a minha família, especificamente a minha família, ela não foi importante, ela foi decisiva na minha trajetória, porque eu tive realmente a ponto de abandonar a carreira, né, a carreira que eu nem havia começado de advogado, porque entendia que a minha trajetória ali no jornalismo ela poderia tomar outro caminho, mesmo que não esportivo, mas com o apoio aqui dos meus pais, principalmente da minha mãe, falou, não faz isso, se esforça, segura a onda, que depois você decide. E realmente aí o apoio deles foi muito bacana, tá, gente? É claro que na vida a decisão sempre é nossa, sejamos nós jovens, adultos, idosos, não importa, a decisão sempre é nossa. Mas temos aí pessoas bacanas e boas para darem um suporte, para apoiarem isso. Cada um, claro, tem a sua realidade. Eu tive essa sorte e aí realmente a minha trajetória foi moldada muito, ou quase que discursivamente, muito pelo apoio que eu recebi. Tá? Voltando para a questão da trajetória em si, e aí já focando na Ipiranga, aí, Vinícius, de fato, eu estou na companhia já há 15 anos, eu vim de lá, eu vim do Castro Barros diretamente para lá, eu entrei lá como advogado pleno, né? A gente tem uma carreira, que é uma carreira tradicional, eu diria, dentro do universo corporativo, você tem os cargos de estagiário, advogado júnior, pleno, sênior, coordenador, consultor, especialista, gerente, diretor, então uma carreira relativamente aí, bastante corriqueira, né, ordinária que a gente tem. E ingressei lá em 2009, enfim, trabalhando no universo que era para mim completamente fora da curva, que é o universo de combustíveis. Aliás, se me permite aqui um pequeno parênteses, porque isso também é motivo de piada até hoje. Quando eu fiz a entrevista na Ipiranga, eu trabalhava no Castro Barros com vários clientes, sem dúvida nenhuma, mas até pelo perfil do escritório, eu trabalhava muito com instituição financeira. Então, é um modelo de tributação bem próprio e assim muito focado em tributação direta, né? Imposto de renda, CSL, PIS e COFINS. Quando eu fiz a entrevista para a Ipiranga, né, a minha então entrevistadora, que acabou virando minha gestora na época, ela perguntou um pouco do que eu fazia, né, e quais eram as minhas habilidades, e eu contei exatamente o que eu falei para vocês. E aí ela tomou nota, isso foi muito engraçado, que ela tomou nota e falou, não, mas é uma pena porque aqui a gente só trabalha com ICMS indiretos, então não tem do tipo, então tá bom. Beleza, rodei, acabou, eu vou para casa, vou continuar aqui a conversa, vou para casa, porque já rodei mesmo. E, para minha surpresa, eu estava indo pegar o metrô nesse mesmo dia, né? Estava saindo de lá, e me ligaram para dizer que eu tinha sido aprovado para a próxima etapa. Então, assim, foi bom, alguma coisa de bom eu devo ter falado. Então, depois eu fiquei sabendo, realmente eu voltei para uma nova entrevista, fui aprovado e tudo mais. E aí, né, mas aqui, de repente, um recado para os jovens, o que, que ela me falou? Que, por mais que eu não tivesse habilidade técnica, e hoje isso eu entendo muito bem, tá, gente? Eu não tivesse habilidade técnica específica, até porque o mercado de combustíveis é específico, o ICMS já é específico, né, mas ainda mais de combustíveis. Eu aparentei ter ali na nossa conversa as habilidades comportamentais que ela precisava, dentro ali do contexto do que ela buscava, e as habilidades técnicas gerais. O que isso significa dizer? Base. Ela identificou que eu teria base. Então, qual o recado que eu sempre passo para qualquer pessoa, qualquer estagiário que entra no meu time hoje?
Estudem, gente, porque a nossa ferramenta de trabalho ela não vai mudar nunca. A ferramenta de trabalho é uma só, é conhecimento. Você pode não ter aquela habilidade específica, mas isso se desenvolve. Se você mostrar que você tem essa base técnica e você demonstrar também nas suas bases comportamentais, a famosa inteligência emocional, que você agrega, o restante caminha sozinho, tá? Claro, pode ser que agrade mais um, agrade menos outro, mas caminha sozinho. Tá? E foi assim, tá, Vinícius, que entendo eu que eu fui caminhando aqui dentro da companhia. Tá? Realmente, a migração do universo de escritório para o universo corporativo, ela é complexa, tá? Ela não é simples. E aí eu não falo muito da questão estritamente técnica, eu estou falando mesmo da questão cultural. Você tem dentro da empresa, e eu demorei um pouquinho para entender isso, é, uma necessidade de comunicação, de comportamento e tudo mais, que é diferente de escritório. E por que eu digo isso? Tá? Não sei, pelo menos eu falo da minha época, talvez hoje isso tenha mudado também e eu não conheço. Mas você, quando trabalha na atividade fim, você está muito. Isso é riquíssimo, escritório, você está ali inserido naquele universo de forma quase que plena. Ou seja, eu falo com advogados, eu me comunico com advogados, eu bebo da fonte mesmo, isso é fundamental muito para o nosso estudo, para o nosso crescimento e tudo mais. Esse é o lado positivo que eu enxergo. Qual é o lado negativo? Se você não se policiar, você só fala como advogado, só fala como advogado, só pensa como advogado e esquece do mundo real. Tá? E o mundo real não é o mundo dos livros. O mundo real não é o mundo, com todo o respeito, eu sou estudante do IBET, fui formado pelo IBET, mas não é o mundo da regra matriz de incidência tributária exclusivamente. É muito mais que isso. É muito mais que isso. E quando você tem acesso a pessoas de outras formações, de outras culturas, de outras origens, e eu estou falando de Brasil, né, gente? Imagina quem trabalha no exterior. Você vê que você precisa se adaptar. Você precisa, de repente, pegar aquela habilidade fundamental que você trouxe lá da tua formação básica, básica no sentido de base, tá? De fundamento mesmo, tá? Sem juízo de valor além desse, que é a tua formação jurídica, que é a tua arte, que é o teu conhecimento, que é a tua ferramenta de trabalho, e adaptá-la e adequá-la ao universo corporativo, que tem essas prerrogativas. Então, eu diria para você, Vinícius, que na minha trajetória na companhia, de fato, esse foi um ponto aqui crucial para que eu pudesse, né, imagino eu, passar e depois para o cargo de advogado sênior, depois para o cargo de coordenador e algum tempo aqui com um cargo de gestão na gerência da nossa área. Tá? E é o que eu digo, gente, assim, com toda a honestidade. Essas habilidades você, claro, desenvolve, mas muitas delas você não pode deixar também de lado uma percepção que elas são necessárias para a sua vida, como um todo. Você vai ser o que você é no mundo corporativo, o que você reflete no teu mundo profissional, o que você reflete no teu mundo fora profissional, no mundo, enfim, que a gente tem na vida mesmo. Então, na Ipiranga e da minha trajetória até hoje, tá, Vinícius, eu diria que esses pontos foram cruciais para que eu pudesse seguir o desenvolvimento e eu super recomendo que desde cedo, todos os jovens e todos nós mantenhamos acesa essa chama do estudo, essa chama do conhecimento pleno, porque, bem ou mal, essa é a ferramenta de trabalho que a gente tem. Seja estudando direito tributário especificamente, seja a depender, né? Vocês podem ver aí, pelo menos pelas minhas opções, que, técnicas, habilidades que vão além do direito tributário, né? Gestão de negócios, gestão de liderança, e outras formações que são importantes cada vez mais, eu diria, não só no mundo corporativo, como provavelmente até no mundo da advocacia de escritório. Tá? E só uma última coisa que aí você me perguntou, tá, Vinícius, se eu te respondo, em relação a desafios, tá? Em relação a desafios. O desafio, primeiro, o desafio específico da gestão, ele realmente existe, mas ele é muito bacana. Tá? Você lidar com gente, de fato, é algo assim, riquíssimo. Nós, advogados, nós não somos formados para isso. Pelo menos na minha época não éramos. Né? A gente tinha realmente aí uma formação muito mais voltada para a parte técnica, para a parte jurídica e etc. Mas cada vez mais, e eu diria até mesmo para quem trabalha em escritório, essa formação mais voltada para a área da liderança, para a área da gestão, para a área do trato com gente, ela se faz necessária.
Justamente porque, seja onde for, ou no mundo corporativo, você galgando posições executivas, ou mesmo no mundo dos escritórios de advocacia, que são negócios fins, se você vai atingindo o nível de sociedade, você, por definição, vai virar um gestor. Seja um gestor de gente, ou seja um gestor de estrutura, mas você vai virar um gestor se você tiver essa ambição. Então, buscar essas formações ou essas habilidades que vão além da nossa caixinha jurídica, entendo eu, são bons, são requisitos positivos, seja para a carreira profissional, seja para a gestão pessoal mesmo de cada um de nós. Em relação à questão da greve dos caminhoneiros, de fato, para a gente, no tributário, foi menos relevante do que para outras áreas, porque ali nós tivemos, sim, algumas situações tributárias que se efetivaram, né? A gente viu perfeitamente, né, o que acabou levando, inclusive, aí a decisão do próprio Congresso Nacional de declarar os tributos, de declarar os combustíveis como bens essenciais, na Lei Complementar 94. Isso, sem dúvida nenhuma, foi reflexo também dessa época, desse período. Então, eu diria para você que esse desafio, e atrelado agora a desafios que todos nós estamos vivendo, de reforma tributária, de redesenho do sistema, são muito bacanas para quem quer abraçar a carreira, né? E aqui eu brinco, vou parar por aqui, depois, se vocês quiserem, a gente desenvolve isso. A gente teve a nossa própria reforma tributária 2 anos atrás, com a Lei Complementar 192, que mudou totalmente aqui o sistema de tributação, na minha visão, para melhor do nosso segmento. Bom, Fábio, tanta coisa interessante que você falou, essa ideia da interface entre as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas é um ponto que a gente aborda aqui com alguma frequência, né? E para o jovem é desafiador perceber que muitas vezes ele não vai estar pronto ainda do ponto de vista técnico para exercer determinada função, como você citou na sua entrevista, que você não tinha experiência com contratação indireta, poderia ser o contrário. Isso é super comum pro jovem, não só para o jovem, eu diria, até para profissionais, às vezes, mais sêniores que estão tentando prestar um serviço em determinada área ou estão tentando ingressar numa empresa ou no estado de advocacia, seja lá o que for, e não tem a mesma experiência necessária em um nicho específico. Mas, muitas vezes, outras pessoas que têm essa experiência são preteridas em relação a elas, porque o gestor, o avaliador, quem quer que vá tomar a decisão, vê um valor diferente, vê um potencial daquela pessoa em desenvolver aquelas habilidades técnicas que na pessoa que já tinha as habilidades técnicas ela não viu um perfil comportamental ou um perfil que seria adequado para aquela oportunidade. E a gente, às vezes, de uma forma intuitiva, pensa, não sei se você concorda com isso, eu já refleti algumas vezes e também não tenho uma resposta pronta, mas às vezes intuitivamente a gente pensa que a habilidade técnica a gente estuda e consegue desenvolver, mas a habilidade comportamental é mais difícil. A gente já teve opiniões diversas sobre isso aqui, mas quase que um senso comum isso, e intuitivamente, quando você vai tomar uma decisão, você pensar, esse aqui não tem a habilidade técnica necessária, mas eu sei que ele vai conseguir. Por outro lado, esse tem, mas como ele não tem o comportamental, eu já descarto logo. Entrando um pouco nessa linha, se você puder nos contar sobre a sua impressão do mercado, do pessoal que está chegando, quais são as habilidades bacanas do pessoal mais jovem, o que é que você acha que o pessoal não está fazendo, que deveria estar, e que está fazendo muito bem do que a geração da geração um pouco mais antiga. Conta um pouco essa sua experiência do jovem no mercado. Quais são as habilidades interessantes que o jovem tem? E, em paralelo a isso, fala sobre a sua decisão de ter... Como instalou para você para que você ia querer fazer carreira em empresa mesmo, não queria voltar para escritório, se isso é preto no branco para você hoje ainda, ou você ainda tem alguma falta de escritório, fazendo um paralelo com essa visão do jovem, né? O que é que o jovem
tem que perceber, não, eu tenho mais a cara para empresa, mais para escritório, mais para concurso público, eu quero ir para o exterior, eu quero trabalhar numa Big Four, o que é que eu... nossa área é tão diversa, né? Algo que a gente procura mostrar um pouco aqui no podcast, em linha com os convidados que a gente traz. Fala um pouco da sua decisão em ficar em empresa junto com essa parte da questão dos jovens. Não, obrigado, Thiago. Mais uma aí que dá aqui para a gente fazer um comentário aí bem enfim, reflexivo aí para tentar apoiar todos os ouvintes, enfim, todos os espectadores aqui do Jovem Tex. Eu diria para vocês o seguinte, tá, pessoal? Isso também na minha visão, tudo bem que a gente pode sempre mudar, né, Thiago? Enfim, mais uma vez, ninguém é dono da verdade, nem nós mesmos de hoje, mas a minha visão de hoje, e eu comento isso também muito com o meu time, principalmente com as pessoas mais antigas, né, que eu acho que estão comigo há mais tempo, você acaba criando mais até proximidade. Eu entendo que a parte técnica, de fato, se a pessoa tem uma base, ela é desenvolvida. Se você consegue desenvolver. Claro que se você identifica que a pessoa tem uma base muito, muito frágil, é mais difícil realmente. E seja aqui eu estou falando de forma genérica, né? Seja na empresa, seja no escritório, onde quer que seja. Se aquela ferramenta de trabalho, repito, que é conhecimento, ela se mostra muito frágil, e aí não estou dizendo que você precisa entrar, por exemplo, na Ipiranga ou qualquer outro lugar, entendendo, numa área de direito tributário, sabendo de direito tributário. Não é isso, claro que não. Isso você pode desenvolver, isso está na parte técnica. Mas você tem toda a fundamentação de base, que vem às vezes até da escola e tudo mais, que se você tem ali um ambiente no qual você possa semear, a coisa caminha bem e de uma forma relativamente tranquila, tá? Não tem nenhum problema. Agora, a parte comportamental, realmente eu entendo que ela é um pouco mais difícil de você conseguir colaborar, porque tem muito a ver com a forma como cada um pensa, como cada um reflete, como cada um entende o mundo, tá? Então, se você identifica certos comportamentos ou certos valores em uma pessoa que, sem juízo de valor, de serem certos ou errados, mas de serem diferentes daqueles que você acredita que para o teu grupo, para o teu time, para você mesmo pessoalmente, eles não estão em linha, fica complicado de você avançar, tá? Então, eu diria o seguinte, tá? Porque a gente vive hoje num mundo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e eu vou tentar ser o mais claro que eu posso. Você ter um ambiente diverso é super rico, super rico. Diversidade de forma, ok? Diversidade de conteúdo, eu não acredito. Eu acredito em valores que sejam para aquele grupo muito semelhantes. A diversidade de forma, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir, cada um tem uma forma também de abordar. Isso é muito, muito rico. Eu tenho buscado muito isso no meu time. Tá? A gente identifica, por um acaso, claro, também está dentro da filosofia da Ipiranga, isso é ótimo, mas dentro do meu time eu sempre busquei pessoas introvertidas e extrovertidas, todos têm valor. Pessoas com uma formação mais analítica, com uma visão mais analítica, outras mais objetivas. Também tem valor, porque cada um desses pode se ajustar a determinadas necessidades do meu time. Isso é riquíssimo, tá, gente? Pessoas com ambição de gestão, pessoas com não ambição de gestão, que podem ser excelentes consultores, excelentes técnicos, excelentes. Você não precisa ser gestor para ser bem-sucedido profissionalmente. Isso é rico. Eu não posso ter diferença de valor. Quando você fala de respeito, quando você fala de trabalhar pelo time, quando você fala de agregar, de cooperar, aqui eu não tenho como ter muita diversidade, tá, gente? Então, assim, estou sendo bem claro quando eu falo diversidade, sim, de forma, não de conteúdo, tá? E aí, gente, o que eu diria aqui para o público de vocês? Em relação à questão do corporativo, de como foi a minha trajetória e ser preto no branco. Eu não diria para você que é preto no branco, não, tá, Tiago? Assim, hoje, de fato, eu trabalho em empresa e está muito atrelado aqui ao que eu penso do meu momento profissional. Eu gosto realmente da minha escolha, gosto do que eu optei fazer, né, de trabalhar num ambiente que não seja apenas de advogados. Isso, para mim, hoje é algo extremamente valioso. E aqui eu tenho uma peculiaridade, é o mais bem relevante. Eu também tenho a sorte, e aqui realmente é sorte,
de trabalhar numa empresa na qual eu, na minha equipe, tenho aqui a gestão praticamente total do meu contencioso. E o que isso quer dizer? Contencioso, processo. O que isso quer dizer? Eu tenho quase que um escritório de advocacia dentro da empresa. Então, eu consigo ter aqui a sorte, mais uma vez, de trabalhar muito no universo jurídico, desenvolvendo teses e tudo mais, e escrevendo artigos e etc. Claro, isso você pode fazer em qualquer ambiente, mas dentro de um universo que me possibilita ir de uma defesa de auto de infração até um recurso especial extraordinário, para mim funciona super bem, justamente porque eu atrelo aquilo que eu vejo como sendo o aspecto mais positivo de um escritório, que é você estar ali na linha de frente mesmo do contencioso, estar ali na linha de frente dos seus assuntos, de buscar ser uma referência naquilo que você atua, né, no nosso caso aqui, o mercado de combustíveis, e o aspecto também corporativo no seu também esplendor aí do que mais positivo ele tem, que é essa interface com outras áreas, interfaces com outras cabeças, interfaces com outras pessoas de formações diferentes. Isso, para mim, hoje é algo riquíssimo e que me faz aqui manter a vontade cada vez maior, enfim, de no mundo corporativo que eu estou hoje, eu permanecer. Se é o caminho de amanhã, eu não sei, Tatiana, eu diria que para os jovens que, voltando na origem da sua pergunta, que no fim das contas, eu vou falar algo que é muito óbvio, mas às vezes é importante a gente falar os óbvios, é fundamental que a gente saiba quais são os nossos valores. O que eu quero, o que eu sou, o que eu quero e o que eu faço. Isso parece simples, e é simples, mas não é fácil, é bem difícil. E quando você transporta isso para suas escolhas profissionais, aí você faz o casamento daquilo que você pretende. Seja no escritório, seja no mundo corporativo, seja, inclusive, no mundo de concurso público, né? Você ser servidor público. Eu, particularmente, por um período muito breve da minha vida, eu tive vontade de fazer concurso, mas eu queria fazer concurso exclusivamente para a PGFN. Era o que me interessava. Depois, em algum momento, eu mudei, não tive mais essa vontade, esse desejo, mas era o meu único anseio. Eu não queria fazer concurso por fazer. Eu não queria ir para qualquer escritório. Eu não queria ir para qualquer empresa. Eu quero ir para uma empresa que esteja atrelada àquilo que eu penso. Eu quero ir para um escritório que esteja atrelado àquilo que eu penso, àquilo que eu sou. E isso parece ser muito bonito da gente. E, às vezes pode até ser bonito, mas às vezes é um pouco idealista em excesso. O jovem, eu diria, não solte o seu idealismo, seja pragmático, é importante o pragmatismo, aquele pragmatismo que fez aqui o Thiago fazer algumas formações ao mesmo tempo, o que me fez, de repente, migrar de uma carreira para outra, saindo de um momento profissional já mais avançado para voltar a ser estagiário. Isso é, sim, um pragmatismo difícil, às vezes, da gente assumir, né? Porque as decisões da vida, às vezes, elas são realmente pesadas quando a gente tem uma dificuldade ou um aparente regresso, isso é fato, mas nunca deixem também o seu ideal de lado, porque se você se torna 100% pragmático, aí talvez em algum momento da sua carreira você perca o seu propósito. E aí, cara, eu não sei dizer, porque eu não passei por isso, mas perda de propósito deve ser algo muito difícil para quem chega numa idade aqui como a minha, na casa dos 40, 40 e poucos anos, porque você olha para trás e tem dificuldade de ver se você realizou alguma coisa. Talvez você tenha juntado dinheiro, tenha ficado bem financeiramente, mas não identifica que você tenha contribuído ou não sinta que você contribuiu, que é a pior de tudo. Então, eu diria para eles aí, para o teu público, para o público de vocês, pessoal, que assim, sigam os seus valores. O que isso quer dizer? Eu não sei, cada um tem os seus, né? Cada um tem os seus, mas a nossa carreira, a nossa vida, ninguém guia mais do que a gente. Então, se você faz isso desde a origem, ao longo da sua trajetória, isso vai ser só consequência. Então, era esse talvez seja o recado que eu diria, tá, pessoal? Muito bacana, Fábio. Novamente, uma fala, um recado muito importante. E recentemente eu conversava com uns amigos a respeito de um outro amigo que está passando por alguns problemas já a nível pessoal e a gente chegou à conclusão, assim, da forma mais humilde e transparente possível. Trata-se de pessoas que se conhecem há 25 anos. Então, o contexto nos permite fazer isso, não é falando mal da vida de um querido amigo. Mas a gente chegou à conclusão que o que faltava a essa respectiva pessoa era tomar
as rédeas da própria jornada, né? Assumir o papel de protagonismo da sua vida, né? E aí, de certa forma, a gente foi conversar com ele, ele entendeu perfeitamente o que a gente queria dizer e a gente falou é só você ser o protagonista da sua jornada e tá tudo certo. O que acontece a partir disso, claro, cada escolha tem uma consequência, mas nessa situação específica a gente percebeu, é difícil ter uma opinião em comum com os seus melhores amigos, né? E essa, nesse caso, teve. Mas falando agora um pouquinho, Fábio, de futuro. O que o Fábio pensa de futuro? É, não sei, de repente a gente falava aqui nos bastidores também de viagens, né? Todos aqui gostamos muito de viajar, mas não sei se de repente o Fábio teria interesse de estudar fora, morar um tempo fora, né? Ser uma pessoa que a gente já conseguiu perceber que gosta muito da questão cultural, que acho que todo mundo deveria gostar. Porque no final do dia, tudo é gente, são pessoas, mas enfim, fique à vontade para falar um pouco dos seus planos para o futuro e se eles estão escritos a lápis ou a uma caneta tinteiro que não vai sair nunca, por mais difícil que isso seja. Não, gente, obrigado, Vinícius. Sem dúvida estão escritos a lápis e um lápis que pode ser em alguns momentos com uma força um pouco maior, de repente aí um 6B e o outro um pouco mais fininho, HB, mas sempre a lápis, tá, gente? Mas se eu falo aqui de âmbito da vida e tudo mais, como a gente conversou antes, de fato, tem essa característica, né? Eu adoro realmente conhecer outras culturas, outras pessoas, outras formas de pensar, isso é algo que faz parte da minha personalidade mesmo, isso sempre foi assim, sem dúvida, foi algo que me levou também para o jornalismo lá no começo da carreira. Eu sou um jornalista como por definição é muito forte, eu evito absolutos, mas na grande maioria tem esse perfil de ser alguém que goste realmente de conhecer, de ver coisas diferentes, de ver coisas variadas, de ter experiências diversas. Não é necessariamente uma pessoa extrovertida. Eu, por exemplo, não sou, tá, gente? Pode parecer, mas eu sou bem introvertida, eu trabalho isso com o tempo. Mas esse aspecto, de fato, de a gente ter essa curiosidade grande é algo que sempre fez parte da minha vida, da minha personalidade. Encontrei uma pessoa, né, que é minha mulher, que também tem, então tive aqui uma grande sorte nesse sentido, que a gente tem, claro que tem o meu mérito também de ter buscado essa pessoa, mas sem dúvida nenhuma eu tive a sorte de encontrá-la, porque poderia ter buscado e não achado. Então, hoje a gente tem isso sim como algo aí muito relevante para a gente, conhecer culturas e etc. E sempre que eu posso, gente, exemplo, tá? E aí pegando aí um pouco do que você me perguntou de morar fora e etc, eu vou falar disso, mas sempre que eu posso eu tento juntar esse meu carinho especial por conhecer culturas e formas de pensar um pouco diferentes aqui da nosso ordinário, que eu vou lá, tento conhecer uma Harvard da vida, tento conhecer uma Sorbonne da vida, um MIT, etc., porque, bem ou mal, é o que faz parte muito aqui do nosso universo, né, do nosso dia a dia, e é bacana, né, quando você, por exemplo, agora né, no ano passado, não, minto, não, ano passado, a gente teve em Paris e pôde ter a experiência de conhecer a Sorbonne, que eu não conhecia ainda, e foi riquíssimo, assim. Se eu tivesse um lugar para ir, tá, Vinícius, e estudar, eu adoro a cultura francesa, eu estudei em colégio francês, então seria lá, tá? Nunca fez parte, assim, mas nunca fez parte da minha necessidade, tá? Assim, eu até tinha, na origem, como eu comentei com vocês aqui, na minha escolha, um viés de buscar uma área do direito que tivesse mais essa vocação, por isso do tributário ou do societário na época, mas isso eu diria que na minha forma de pensar naquela época era um plus. Se isso acontecer, que bom, mas não é o que eu estou buscando. Mas se acontecer, que bom. E, de alguma maneira, nunca fui adiante com essa ambição de estudar fora e etc., por mais que eu goste da cultura
de culturas diferentes. Então, eu estou super satisfeito aqui com o nosso Brasil, estudar e trabalhar aqui. A gente sabe de todas as dificuldades que a gente vive, sobretudo no direito tributário. Acho que isso aí é senso comum, mas isso não significa dizer que eu tenho esse anseio. Se vai acontecer amanhã ou não, eu não sei, tá? A gente nunca sabe, mas a princípio eu estou bem satisfeito com o ambiente que a gente tem, com o trabalho que a gente tem aqui no Brasil, as possibilidades de trabalho, eu diria aí para os jovens. Eu vou, obviamente, eu vou falar de mim, tá, gente? Fiquem tranquilos, eu não vou fugir da pergunta, não. Mas eu diria para os jovens que escolheram, ou que querem escolher o direito tributário, que a gente tem aqui uma possibilidade, que vocês têm uma possibilidade de trabalho riquíssima, são várias carreiras dentro de uma carreira. Você pode perfeitamente ser um profissional que vai trabalhar mais com essa área de direito internacional, se você quiser, né? Seja na parte aí de consultoria ou até mesmo numa parte de auditoria tributária. Então, isso é uma possibilidade para quem tem essa vocação. Você tem o viés do contencioso para quem quer realmente litigar e tudo mais. Você cada vez mais, gente, isso para mim é outro aspecto que é fundamental no profissional advogado como um todo, mas sobretudo aqui no advogado tributarista, que é um técnico por essência, que é conhecer o negócio, se importar com o negócio. E quando eu digo negócio, eu não estou falando só do advogado corporativo, não, tá? O advogado de escritório também. Então, você tem aqui esse viés também de trabalhar como advogado, seja num escritório, seja de um mundo, de uma empresa, do mundo corporativo, cada vez mais voltado a entender o negócio e trazer soluções para o seu cliente que não são, e esse é o grande ponto que eu digo aqui para vocês, necessariamente ações, decisões que vão remediar um problema. Aquela visão que a gente tinha muito ali de advogado de alguns anos atrás. Nós somos resolvedores de problema? Sem dúvida nenhuma, mas muitas profissões são, não é só o advogado. Agora, a nossa arte, digamos assim, como advogados, sempre foi uma arte de remediar problemas. Surgiu um litígio, eu vou lá e resolvo. Surgiu a necessidade da empresa, eu vou lá e respondo numa consulta. Então, eu estava sempre ali, ou muito no aspecto passivo, aguardando esse momento, esse time de ser provocado e aí poder colaborar. Isso acontece até hoje, vai continuar acontecendo, isso é da essência da nossa profissão. Mas, cada vez mais, o advogado que está próximo de entender o negócio, de entender a operação, de entender a economia, de entender a sociedade e tudo mais, ele vai conseguir colaborar, seja para o aspecto, seja para uma empresa onde ele trabalha, seja para o órgão público onde ele trabalha, pode ser também, por que não, um PGFN da vida. A gente fala muito disso aqui também com as tratativas que a gente tem com ótimos procuradores da Fazenda, um olhar cada vez mais holístico, tá, gente? E holístico no sentido também aqui, sem usar palavras bonitas à toa, que a gente sim continue defendendo os interesses dos nossos clientes. Somos advogados, isso faz parte da nossa profissão. Acho que a gente busca cada vez mais um limite ético para essa atuação, né? Porque quando a gente fala de um direito tributário, tão ruim quanto você pagar um tributo ilegal e injusto, é você não pagar por um que é justo e legal. E a gente precisa parar cada vez mais como sociedade de buscar os caminhos binários. Se não é isso, está errado, e aquilo, se não é aquilo, também está errado. Não é assim que a vida funciona. Então, eu diria para vocês, gente, que dentro dessa característica, dessa concepção, quem está começando hoje, e eu volto para a origem do que eu falei, fundamente sempre nos seus valores, fundamente sempre na sua formação e busque o caminho dentro dessa gama gigante de opções que a gente tem, aquele em que você se encaixa melhor. Se você fizer isso, você vai olhar para trás. Rico, pobre, feliz ou não, vai ter os seus hobbies, vai ter as suas viagens, como no meu caso, vai ter o seu futebol, vai ter a sua felicidade muito bem contemplada. E o resto é consequência. Muito bem respondido. É, você já adiantou um pouco da nossa última pergunta. A gente sempre gosta de saber um pouco mais sobre os hobbies e a vida, entre aspas, pessoal dos nossos entrevistados, para mostrar um pouco aqui a importância de conciliar. Eu, particularmente, e eu acho que o Fábio comunga
que isso, eu gosto muito do que faço e faço com muito prazer. Então, se eu não deixar, às vezes eu estou envolvido demais, seja em questões acadêmicas, profissionais, e mesmo assim a gente precisa é, ter tempo para hobbies e precisa ter tempo para família, e não dá para sentar em mesa de bar e ficar falando só de direito tributário, porque senão fica um cara meio chato. É, então, já que você falou um pouco da decisão de como escolher as consequências de olhar para trás e olhar para trás com tranquilidade se você tiver feito a coisa que você achou certa no momento, isso também deixa a vida mais leve e deixa a gente mais seguro para fazer escolhas. Mas, partindo, muito infelizmente, Fábio, para o final do nosso bate-papo, faz uma conexão da sua vida pessoal com a sua vida profissional, fala um pouco dos seus hobbies e como você ter feito boas escolhas na sua vida deixa você um cara também tranquilo, para estar tranquilo na sua profissão e aproveitar seus hobbies, sua família, sua esposa, o Fluminense, que ultimamente vem lhe dando algumas alegrias. Fala um pouquinho para a gente da sua vida pessoal e da tranquilidade, eventualmente, que o trabalho lhe dá, ele ajuda a usufruir um pouco mais dela também. Bom, obrigado, Thiago. Perguntar do Fluminense para a gente terminar não podia ser melhor, cara. Então, ainda mais se aproveitando que a gente de fato está num momento favorável, então a coisa caminha bem, né? Então, sem dúvida, dentre os hobbies está o futebol, eu realmente gosto muito, como eu falei, até isso é tão relevante para mim que lá atrás foi uma razão, inclusive, um grande fundamento para eu ter escolhido uma profissão que eu acabei não seguindo por uma série de razões, mas para vocês verem como era relevante para mim e é até hoje, então, né? Gosto muito de futebol, gosto de praticar, gosto de esporte de forma geral. Eu fiz muitos anos, até comentei aqui nos bastidores também, fiz muitos anos de luta, fiz Kung Fu muitos anos. Infelizmente, o meu Kung Fu acabou durante a pandemia, foi uma grande pena, então meu mestre ele teve que encerrar as atividades. E aí eu busquei uma outra coisa que era mais, digamos assim, mais aeróbica, que eu também curto de fazer. Hoje eu faço CrossFit, me machuco muito, muito mais do que gostaria, não tenho mais idade para isso, mas ainda é um hobby bem bacana, né? Fazer atividade física de manhã é algo que me agrada bastante, então faço alguns dias de CrossFit, outros de musculação. Tem uma rotina, gente, que aí eu, se vocês me permitem aqui, também está dentro dos meus hobbies. Gostaria de compartilhar que eu acordo muito cedo todos os dias, tá? Até porque eu gosto também, prefiro acordar cedo, acordo cedo e durmo cedo também. E durante a manhã eu mesclo o meu tempo entre atividades para mim, tá? E o que são atividades para mim? Eu gosto muito de escrever até hoje, então talvez aí quando a gente vincula com a pergunta anterior, o que o futuro me reserva? Eu não sei, mas eu gosto de escrever, então talvez em algum momento isso se conseguir aí com as duas formações anteriores, né, de jornalista e de advogado, vamos ver o que o tempo traz. Eu gosto de escrever bastante, algumas coisas jurídicas, outras coisas menos jurídicas. Cada vez mais os meus textos eles são pouco jurídicos, estão aí na internet, quem quiser depois conferir para entender do que eu estou falando. Tomo esse tempo para mim, para essa atividade de escrita, de leitura, né? Realmente também às vezes para atualizar, para a gente estudar mesmo, é um momento que eu reservo para isso, fazer uma atividade física e etc. Sempre que possível, também dentro aqui das necessidades. Eu falei muito de família. Vou nos meus pais, a gente está sempre se vendo, então hoje mesmo, daqui a pouco eu vou almoçar com eles, então é importante para mim estar vinculado às pessoas. Eu e minha mulher, a gente ama viajar, como eu falei, optamos por não ter filhos, tá? Então, o que faz, tudo na vida são opções e são ônus e bônus, né? Então, certamente tem vários dos ônus que a gente não vai viver, né? Então, das experiências que a gente não vai ter, está tudo bem, mas tem muitos dos bônus também, que dentre eles está a gente ser muito próximo. Então, eu acho que cada um de nós, repito, tá? Não tem escolhas certas ou escolhas ruins, tem escolhas que você faz ou não faz, consciente ou inconscientemente, porque escolhas a gente sempre faz, né, gente? Não escolher é escolher. Então, dentro dessa filosofia, incluo as minhas atividades, os meus hobbies, e eu amo direito tributário, tá, gente? Eu acho que se eu posso de repente buscar aqui um desfecho aqui para a nossa conversa é dizer isso, que
Se a pessoa hoje, o jovem, o profissional que tá saindo da faculdade, entrando no mercado de trabalho, tem aí um anseio por buscar uma profissão, seja ela qual for, tá? E tem essa paixão também, vai com tudo, tá? Realmente se dedicar de corpo e alma, sobretudo no começo, né? A gente gasta mais energia quando a gente está começando, até para a gente poder também sedimentar aquela experiência, sedimentar aquele conhecimento dentro da nossa rotina, da nossa filosofia e tudo mais. E depois, com o tempo, você consegue ir conciliando com todo o restante, né? Então, você encontrar esse balanço é super bacana. Claro que eu não estou dizendo que eu encontrei, eu busco ele até hoje, mas eu trabalho para isso, tá, gente? Não é de forma despropositada. Então, o grande recado que eu passaria aí seria esse, de você buscar, de repente, as suas ambições e tudo mais, e as suas prioridades, trabalho, família, viagem, Fluminense, seja o que for, mas buscar as suas prioridades de forma consciente. Fazendo isso, a gente vai, enfim, como consequência também aí ter uma vida mais feliz. Então, é nesse caminho que eu estou tentando alcançar e quem sabe no futuro a gente não está aqui conversando sobre uma outra trajetória, né? Quem sabe, por que não? Tá? Fico aqui na torcida. Certamente, Fábio, convites não lhe faltarão de nossa parte. E o Fábio estava falando de prioridade. A única prioridade que não pode ter o ser humano é o Vasco, né? Como graças a Deus, no meu caso, não é. Você vê, mais de um ano de podcast e, diferentemente do Fluminense, que o cenário mudou, né? Em relação ao primeiro, o do Vasco não mudou nada, só piora, né? Então, não façam do Vasco uma prioridade na vida de vocês. Esse é o humilde, sincero conselho que eu dou. Mas brincadeiras à parte, a gente ficou muito feliz, Fábio. Infelizmente, a gente chega na nossa conclusão aqui, agradecendo muito pela nossa conversa, pelo bate-papo que tivemos aqui, um pouco mais de uma hora de conversa, foi excelente, super agradável. Eu particularmente gostei muito, porque você tocou em pontos de forma franca, honesta, transparente e pontos muito importantes. Então, a gente fica super feliz e a certeza aqui de que certamente tudo que você falou vai ajudar bastante. E, Ti, não sei se você tem mais alguma consideração, antes de devolver a palavra final ao Fábio. Ah, só agradecer, Fábio. Eu acho que foi super rica a nossa conversa. Vários insights bem valiosos e ponderações interessantes que você fez. Essa do final, falando um pouco sobre as escolhas da vida, que todas têm ônus e bônus, e a gente precisa ter ciência disso, que nada é só bom, é só ruim, e respeitar. Quando a gente sabe disso, a gente respeita melhor as escolhas dos outros também, consegue é, conviver com as pessoas em harmonia. Você nos deu valiosas lições hoje e nosso podcast aqui agradece muito. Se quiser finalizar, faça as honras. Não, eu agradeço muito, tá, Tiago, Vinícius, para mim, que foi aqui um grande aprendizado, tá, gente? É, poder ter essa oportunidade aqui de conversar com vocês, conversar com a audiência de vocês, pessoas aí, sobretudo aí da audiência, que possam ser até de uma outra leva, né, uma outra geração. De forma intencional, eu optei, tá, gente? Mas eu posso aqui finalizar falando disso, da questão das gerações. Eu não acho que tenha geração melhor ou pior também, tá, gente? Isso daí, enfim, a gente ouve muito falar hoje em dia, sobretudo alguns sensos comuns que eu não quero repetir, mas o que eu diria para qualquer pessoa de qualquer geração vai muito na linha do que a gente conversou. Quer dizer, se você entra no mercado de trabalho, se você trabalha de forma assertiva o seu propósito e você vem com disposição, isso independe de carreira, isso independe de geração, depende de profissão, independe de qualquer coisa que não seja o que ela própria é, que é, de fato, você ter aqueles valores e ter aquela disposição para, com humildade, né, mas sem submissão, poder aprender, poder se desenvolver e poder ajudar, porque quem aprende hoje, amanhã ensina e está sempre nessa troca. Eu aprendo demais, aprendi demais aqui com vocês, gente.
mais uma vez, uma grande honra. Aprendi muito com muitos dos entrevistados de vocês que eu escutei, para a gente poder, inclusive, ter essa conversa e da forma como eles trouxeram, que eu não teria tido acesso se não fosse aqui a partir dessa troca que a gente teve. Então, isso é sempre aprendizado. Então, quem tem essa ambição, né, de ser uma pessoa melhor, eu acho que essa é a principal ambição, no sentido até um pouco negativo que a gente pode ter, de ser uma pessoa melhor cada vez mais, vir com essa formação e com essa intenção é o mais satisfatório. Então, a vocês eu agradeço mais uma vez, foi super rico e fico sempre à disposição. Muito obrigada, viu, gente? Só um último detalhe, tá, Vinícius? O Vasco eu entendo bem, cara. Meu pai é vascaíno e ele sofre demais, coitado. Ele tenta dizer que não sofre, mas é difícil. Pois é, a gente fica receoso, né? Fica às vezes com vergonha. Então, o assunto é futebol e a gente fica quietinho ali, mas felizmente, como eu sempre falo aqui, eu acompanho mais o Real Madrid porque o Vasco chegou um momento que estava me estressando muito e eu levei uma bronca aqui em casa. Então, eu acompanho à distância o Vasco, mas ainda assim sofro, porque, enfim, o coração é Cruz Maltino e infelizmente será para sempre. Muito obrigado, pessoal, pela audiência de sempre. E a gente não fala isso há muito tempo, né, Ti? E aproveitando a fala do Fábio, a gente está sempre super aberto a feedbacks é, positivos, claro, né? Os negativos aqui eu não associo a palavra negativo, mas os negativos no sentido de crítica construtiva. E a gente está sempre super aberto. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Abraço. Um abraço.